entrevistada por Luiz André do Prado e Priscila Perazzo no estúdio da oficina Oswald de Andrade, dia 8 de outubro de 1996, entrevista número 01. Bem, dona Josefa, então vamos começar a entrevista com a senhora dizendo o seu nome, local e data de nascimento. Meu nome é Josefa Teotônia de Brito. Nasci no Rio de Janeiro em 1933. Sou filha de nordestinos. Meu pai era pernambucano, minha mãe paraibana. Tiveram 6 filhos. E nós crescemos numa casa onde faltava dinheiro, mas não faltava amor. E fomos muito felizes, uma infância muito feliz mesmo. Mesmo considerando, apesar de eu ter começado a estudar cedo, com muito afinco, mas eu brincava muito. A gente tinha uma infância maravilhosa, um quintal, muitas árvores, frutas e brincadeiras assim, brincadeiras sem um fundo de dinheiro, porque não havia dinheiro para comprar brinquedos, havia sim a disposição de brincar. Eu e meus irmãos brincávamos e brigávamos muito. E eu fui a única que corria assim logo para estudar. Eles ainda continuaram na pândega dele. Então eu tinha meus compromissos de escola, né? Meu horário todo dia, aquela coisa. Eu tinha uma vontade de fazer tudo muito bem feito. E eu tinha muito orgulho do meu pai. Eu queria que ele se orgulhasse muito de mim. E ao mesmo tempo que eu estudei, eu também aprendi um pouco do ofício dele. Ele era alfaiate, trabalhava em casa. Ele fazia mais calças. E eu acabei aprendendo. Eu sabia fazer todo o serviço de mão de uma calça e depois comecei a aprender a parte de máquina também. Ele só não me deixava fechar a calça, que acho que no fechamento é que era o segredo maior do ofício. Mas eu sabia fazer bolso, aqueles bolsos. Hoje eu não sei fazer mais, é claro. E então eu cresci assim, a minha infância foi muito feliz. Muito pobre, mas muito feliz realmente. Terminei o curso primário em 1938. Ainda não tinha idade para o ginásio. Mas eu queria imediatamente continuar a estudar. Tinha uma fome de saber, uma fome de ler, de estudar, incrível. Mas eu sabia que não tinha condições. O meu pai já estava internado nessa época, ele ficou uns 3 anos doente antes de morrer. E se já éramos pobres com ele trabalhando, sem ele, então, a nossa vida ficou muito mais difícil. Posso dizer sem ele, porque se ele estava no hospital, ele não estava em casa trabalhando. Ele sempre trabalhava a semana toda, recebia na sexta-feira para no domingo ir à feira. E comprar comida e pagar um aluguelzinho, e a vida era assim. E eu consegui estudar num colégio particular, mas sem pagar, porque ele foi claro com a professora. Ele ia me tirar da escola, porque ele não tinha condições. Ela não deixou. Eu continuei lá, sem pagar, os 5 anos. E vivia no meio de meninas muito ricas. Mas nunca tive nenhuma inveja daquilo que elas tinham. O que eu tinha para mim era mais do que suficiente. Eu sempre achei, até hoje, eu continuo achando, às vezes, que o que eu tenho é muito mais do que o que eu preciso. Porque tem muita gente que não tem, muito menos do que aquilo que eu tenho, né? Então, na ocasião que eu terminei o primário, que eu queria fazer o ginásio, alguém me ensinou a ir até no jornal à noite e pedir ajuda, que eles iriam me ajudar e iam me arranjar uma escola para eu fazer ginásio. E então eu fui. Tinha 9 anos ainda, 9 para 10 anos. E eu peguei meu diplominha e fui lá procurar um jornalista. Cheguei na porta, a minha mãe me levou, mas ela ficou na porta, fez eu entrar sozinha.
falei que eu precisava falar com um jornalista. Tive uma sorte incrível. E me deparei com o chefe de redação, um jornalista antigo, o nome dele era Castelar de Carvalho. Tinha uma barba enorme, tinha uma unha comprida, só uma. Era interessante ele falar e escrever. E escrevia, naquele tempo, se escrevia com caneta, molhando no tinteiro. Então, e aquelas canetas de pena grande, as palavras, o que ele escrevia, eu tenho guardado até hoje uma carta que ele escreveu me recomendando para alguém, não lembro quem. Porque a partir daí, ele fez uma reportagem e como título ele colocou A Menina que Não Quer Bonecas, mostrando que o que eu estava querendo era escola, era estudar. E realmente ele conseguiu. Eu tive ginásio de graça, tinha livros, tinha uniforme, tudo que eu precisava para estudar, à noite me arrumava. E ainda apareceu uma pessoa que me dava 100 cruzeiros por mês, só que para estudar, né? Mas aquele dinheiro era o que a gente usava para comer. Nós comíamos com aqueles 100 cruzeiros, porque meu pai estava internado. Logo em seguida meu pai morreu e eu continuei a fazer o ginásio com muita dificuldade. Muitas vezes eu ia sem comer pro colégio. Eu me lembro muito de um episódio. Eu tinha um amigo da igreja, porque eu ia muito na igreja. Ele vivia lá, era cruzada. Eu tinha um amigo que era congregado mariano. Era bem mais velho que eu, mas a gente se dava muito bem. Conversava muito. Ele tocava violino e tal. Mas o pai dele eu tinha medo. O pai dele era português. São essas pessoas que colocam assim um pouco de medo na gente. Eu nunca falava com o pai dele. Chegava lá, a mãe dele era espetacular e tal. E um belo dia, não sei como, o pai dele ficou sabendo que eu ia para a escola sem comer. Aí ele me chamou com aquela cara feia e disse: menina, todo dia antes de ir para a escola, faz favor de passar aqui. E eu ia com medo e tal, chegava lá muito envergonhada. Ele fazia para mim um lanche incrível. Sanduíche, botava mortandela, queijo, fruta. E eu passei a ter alimentação naquela época sem problema. Então eu fiz o meu ginásio assim, debaixo de muita dificuldade mesmo. Quando eu terminei, quer dizer, a gente tinha esses 100 cruzeiros que eu ganhava. Naquele tempo não havia inflação. Então nos 4 anos foi 100 cruzeiros. Só no 4º ano ele me chamou e me deu 200 e falou para eu fazer um curso de datilografia. Porque quando eu fosse trabalhar eu ia precisar ser datilógrafa. Quem é que dava esse dinheiro para a senhora? Ele não estava nessa época trabalhando. Quem trabalhava mais eram os filhos dele. Era um homem muito rico que era de Santa Catarina, sobrenome Miller. Ele já não trabalhava mais. E os filhos dele tinham um escritório enorme de advocacia no Rio de Janeiro. Ele vivia mais em Friburgo. Eles tinham um hotel, não lembro o nome do hotel, Sanssouci, se não me engano. Eles tinham um hotel muito grande em Friburgo. Então ele e a esposa viviam assim, um pouco no Rio, um pouco em Friburgo. E ele leu o jornal, se interessou, me chamou na casa dele e inclusive chamou o filho dele, que nessa época eu tinha 10. O filho dele mais novo tinha 14. Ele chamou esse filho deve estar vivo ainda, até perdi o rumo dele. Eu falava muito com o mais velho já morreu. E falou assim para ele: olha, é em seu nome que eu vou passar a dar para essa menina a partir de janeiro, que ia começar a escola, né? 100 cruzeiros todo mês para ajudá-la a estudar. É você que está dando, falou para o filho. E eu morri de vergonha, não por receber o dinheiro, não. É porque eu realmente era muito acanhada. Só depois de adulta que eu me libertei um pouco. A senhora foi ao jornal por iniciativa própria? Ou não, foi uma pessoa que me orientou, que falou: vai no jornal, vai lá, eles vão te ajudar e tal. Eu tinha aquela vergonha, mas fui, né? Enfrentei. Para estudar eu faria qualquer coisa. E fui enfrentar. Dona Josefa, antes da gente entrar no seu trabalho, que a senhora já está quase chegando aí na noite, né?
Me lembra um pouco assim a sua casa e o seu bairro na infância, as memórias que a senhora tem. Bem, a gente cresceu assim, morando em casinhas muito modestas, sempre alugadas, naturalmente. E quando tinha algum problema, era entre dois bairros, Marechal Hermes e Bento Ribeiro, que são dois bairros ligados no Rio de Janeiro, vizinhos. E dali a gente morava numa casa, tinha algum problema, não dava mais, o homem queria aumentar aluguel, não queria mais, ou por causa de criança, a gente mudava, mas sempre para casinhas modestas, assim, de 2, 3 cômodos. E éramos muito felizes, brincávamos muito, ajudávamos em casa, porque a minha mãe ajudava o meu pai no trabalho dele, além do trabalho de casa, os filhos e tal, ela ajudava meu pai. E nós logo começamos a ajudar também, não só em casa, como a ajudá-lo na costura, né? Eu muito mais do que os outros, porque os outros eram muito levados. Eu era muito, eu não sei dizer como, mas eu tinha muito medo de ser chamada a atenção por alguma coisa. Então eu era muito ciosa de obrigações, de deveres. Apesar de brincar, não deixava de brincar. Eu gostava de brincar, mas eu não tinha a mesma espontaneidade de brincadeira que os meus irmãos tinham. Parece que eu tinha uma responsabilidade, uma coisa que eu precisava me sair bem na escola, e eu sempre achava que eu precisava fazer mais. Não sei por que eu tinha isso. Talvez uma necessidade de que eu admirava muito meu pai, então talvez eu tivesse... Inclusive há um episódio que eu fui conhecendo um pouco mais, que quando meu pai morreu, não sei se é interessante entrar nesse detalhe. Quando meu pai estava no hospital, perto de morrer, ele me chamou e pediu para mim, eu tinha 11 anos, para cuidar dos filhos dele. Eu levei aquilo a sério e criei, sustentei a família toda. Eles já estavam todos formados, homens formados, não formados assim, em escolaridade. Todo mundo já adulto, e eu sustentando aquilo. Quer dizer, eu acho que eu fiquei fazendo o papel do pai para eles, né? E eu só acabei deixando mesmo de lado isso, soltando essas amarras, depois que eu tive uma filha. Então eu transferi a coisa, achei que não, agora acabou, minha gente, se virem, porque hoje eu tenho uma filha e eu não quero mais saber de ninguém. Mas depois houve uma época, porque eu tive uma doença de pele, eu fui num psiquiatra que me indicaram, que era bom, era problema emocional, não sei o que lá. Na primeira vez, quando ele falou do meu pai, eu chorei e me acabei. Depois, com o tempo, eu fui entendendo o seguinte, que meu pai jogou uma carga muito grande em cima de mim, quando pediu para eu cuidar dos filhos dele, né? E eu tinha essa necessidade, em criança, não para me exibir, não era isso. Às vezes até, eu conhecia pessoas, né, que me censuravam porque eu era acanhada, dizia, de que adianta estudar tanto? Tinha madrinha tal que dizia assim para minha mãe, de que adianta essa menina estudar tanto? Mas era para mim, eu não estudava para me exibir. Porque ela queria dizer o seguinte, a menina que já fez coisas, já está no ginásio, já fez ginásio e não fala, não abre a boca. Porque realmente eu não era exibida, né? Eu me saí um pouquinho mais depois que cresci, e realmente eu consegui, inclusive, falar, né? Você está vendo que eu estou falando direto. Antigamente eu não falava dessa forma. Mesmo no tempo do trabalho e tal, eu me relacionava bem com as pessoas, mas eu estou avançando, estou pulando. Fique à vontade. Mas eu não tinha essa coisa muito de falar. Eu comecei a experimentar um pouco mais falar depois que eu parei de trabalhar
e que eu me envolvi no movimento de aposentados, né? Mas me envolvi de uma forma, eu dizia para todo mundo, não, falar não é comigo, meu negócio é escrever, eu só gosto de escrever. É para escrever, eu faço. Mas aí me jogaram mesmo para falar. Então eu comecei a conseguir exercitar um pouco mais essa coisa de falar. Tanto falar quando a gente está no auditório com as pessoas, como falar numa entrevista, falar no rádio. Eu falei muito em rádio e televisão nos últimos anos, em função de trabalhar com o movimento de aposentados. Não a minha vida profissional, realmente. Bom, então voltando à sua vida Vamos profissional, voltar. como é que foi o início? A senhora falou no jornal. Então, como eu fui para o jornal, e de uma certa forma, eu fui adotada pela Noite, que me ajudava em tudo. Depois ajudou os meus irmãos, eles foram internados através da Noite. Eu tive um irmão que quis estudar para padre, e através da Noite a gente conseguiu, quer dizer, ele foi para o seminário, conseguiu o seminário de graça, que o seminário não é barato. O uniforme que o seminário pede era uma coisa incrível. E através da Noite conseguiu todo o uniforme para ele. Eram 4 batinas, eram 1000 coisas, tudo muito caro. E tudo que a gente precisava nesse sentido, para estudar, para essas coisas, tudo à Noite conseguia. E quando eu estava com 15 anos, a gente estava morando numa cidadezinha do interior, e eu fiquei lá lecionando. Foi a primeira coisa que eu fiz em trabalho. Vocês mudaram do Rio? Aliás, não. A primeira coisa que eu fiz de trabalho, eu ainda estava na 4ª série de ginásio e me chamaram para fazer um trabalho de copiar fichas em escola, ganhar alguma coisinha. Eu fiz isso em escolas na Zona Sul. Era um trabalho de passar filme em festinha, que um senhor fazia. Então ele conseguia com as escolas copiar o fichário e eu fazia isso para ele. Era no tempo que tudo era à mão, né? Eu copiava, fazia as fichinhas para ele, para depois fazerem o trabalho deles de propaganda, né? Foi a primeira coisa. Depois que eu terminei o ginásio, nessa ocasião, a minha mãe com os meus irmãos estavam morando nessa cidadezinha. Porque, como eu digo, nós ficamos sem ter onde morar quando meu pai morreu. Ficamos realmente. Nós moramos durante uns 3, 4 anos, assim, num cantinho, encostado num lugar. E às vezes perdia aquele cantinho, arrumava outro. E nessa ocasião tinha uma pessoa que morava numa cidadezinha do interior, perto do Rio, que era compadre, era meu padrinho, por sinal. Não é meu padrinho. E nós fomos morar lá. Mas nós não. Foram a minha mãe com os meus irmãos. Eu estava ainda na 4ª série, né? E eu fiquei, para terminar o ginásio, fiquei na casa de uma amiga da escola. A mãe dela me recebeu. E então, quando terminei o ginásio, fui lá para aquela cidadezinha. Qual que era? Itaguaí. Itaguaí. Hoje é uma grande cidade, mas naquele tempo era uma cidadezinha. Era uma rua só, com casa só de um lado. E nós morávamos na casa do meu padrinho, encostado num canto, né? Claro, a mulher dele era terrível e implicava com meus irmãos, aquela coisa toda. Aí eu consegui, com o prefeito da cidade, ser colocada na escola para lecionar. Então eu fui para a escola da aula, a escola do Estado, mas a prefeitura ajudava com professoras. Nós éramos 2, 3 professoras pagas pela prefeitura. Eu fiquei 1 ano. Mas eu não queria, a minha vida eu não queria parar ali. Eu queria fazer alguma coisa a mais. Então eu voltei pro Rio de Janeiro, para a capital, né? Aí o pessoal ainda continuou lá. Eu fui morar na casa de alguém, de minha madrinha. Fui morar lá, fui para a Associação Cristã de Moços estudar secretariado e à noite me deu um emprego. Porque não tinha como.
arrumar um emprego assim tão fácil pela primeira vez. Então, logo à noite me deu uma vaga lá. O superintendente autorizou e eu fui trabalhar lá. Não tinha muito o que fazer. Mas para mim foi um mundo fantástico, maravilhoso, porque o que eu tinha ali eram 2 jornais. Não, naquela época já era um jornal só. Era um jornal, 3 revistas, 2 revistinhas de criança, e eles editavam às vezes alguns livros. Eles faziam alguns livrinhos também. E ali tinha uma oficina, a oficina de impressão do jornal. Ali tinha o andar onde eu trabalhava, que a metade era redação e a metade era administração, que era o lado que eu estava. Mas eu vivia sempre procurando o outro lado, porque o serviço não era muito, então me sobrava tempo e eu ia para o arquivo ler revistas, eu ia para o arquivo de fotografia, mas realmente me fascinava. Eu procurava conhecer fotógrafos e colunistas, gente que escrevia. Então aquilo para mim era um mundo onde eu me realizava, mesmo sem estar naquele, eu estava no outro. Eu ia acompanhar o homem que escrevia no linotipo, o revisor, tudo aquilo para mim era o jornal saindo. Depois havia a volta também, e a volta tinha um local onde ficava tudo que voltava das bancas, de revistas e tudo mais. Então eu ia para lá, ficava lendo aquelas revistas antigas. Eu achava uma coisa incrível. Eu adorava muito ler e não tinha condições de comprar. Então, nessa ocasião, eu me realizei ali porque tinha as revistas. Antes, eu vivia enfiada na Biblioteca Nacional. Aquela coisa linda que tem lá no Rio de Janeiro. Eu vivia lá. E lá, eu fazia assim uma coisa... Um pouco, eu lia livros. Então, eu pegava Machado de Assis, lia. Depois parava um pouco de ler livro e ia ler revistas antigas, que ali tem de tudo, né? Então, eu pegava o fichário, isso era anos 40, né? 40, final dos anos 40, quase 50. Então, eu pegava o fichário, pegava uma revista lá, o Cruzeiro de 1930, eu ficava fascinada, lia aquilo. Depois voltava a ler. Então, li Humberto de Campos, eu gostava muito. Li essa de Queiroz, li muita coisa na Biblioteca Nacional, que realmente condições para comprar eu não tinha. E no trabalho da noite, então, eu tive essa condição de ler bastante revista. E à noite tinha revistas boas. Tinha uma revista sobre o mundo artístico, né, carioca. Tinha Vamos Ler, que era sobre literatura. Tinha a Noite Ilustrada. Uma vez me convidaram para tirar uma foto para sair na capa da Noite Ilustrada. Foi uma coisa espetacular, né? Eu posei para o fotógrafo para fazer aquela reportagem. Aliás, eu ainda tenho isso guardado. Eu acho uma lembrança assim gostosa. Então, José, onde é que ficava a redação da Noite no Rio? Na Praça Mauá, aquele prédio que ainda existe, né? Não existe mais à noite. Ainda existe lá alguma coisa, a Rádio Nacional eu nem sei como está. Porque naquela época, ali era a Superintendência das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União. Eram chamadas autarquias, que eram do governo e não eram. Uma coisa meio... É que hoje nós chamamos de estatal, né? Naquele tempo tinha nome de autarquias. E ali havia a Noite, a editora à Noite, que editava jornal, revistas e livros, e a Rádio Nacional era uma empresa separada. E naquela época, talvez pela magia do rádio, que estava se iniciando, a auditória, aquela coisa, ou não sei se é talvez por isso, sim, a Rádio Nacional, ela era mais lucrativa. Ela era, assim, a prima rica da coisa. E eu ia muito lá também. Nossa, como eu ia na Rádio Nacional.
porque mesmo trabalhando de 12h às 6, o trabalho era pouco, como eu disse. Então eu ia lá para cima, tinha uns programas de auditório no meio do dia. Então eu ia para lá, assistir aqueles programas, conhecer produtores. Eu gostava de conhecer gente que produzia. Apesar que também me fascinava o artista, não deixava de ser. Mas eu não vivia aquele mundo de ir buscar artista. Eu gostava de conhecer produtores. Me dei muito bem na época com Armando Lousada, que era um cara importante do começo do rádio. Eu ia sempre lá conversar com ele. Então foi uma vida assim interessante. Eu entrei na minha adolescência com muita dificuldade financeira, com muito pouco dinheiro, vivendo uma vida muito difícil, mas uma vida muito rica, eu achei. Eu achei que foi uma vida riquíssima a que eu tive, né? E nessa ocasião, eu consegui, que eu já trabalhava na noite, né? Consegui também, a pedido da noite, alugar um apartamento do IAPC. Agora eu vou entrar um pouco em política também, que naquela época, os institutos de aposentadoria eram separados por categoria de trabalho e o dinheiro era usado realmente, o dinheiro não era mexido como passou a ser depois. O dinheiro era usado para construir casas, para construir hospitais. A maioria dos hospitais construídos na ocasião foi com dinheiro dos institutos. Então eu fui morar num conjunto enorme que o IAPC construiu. Consegui alugar, eu era menor ainda, mas deram um jeitinho lá, não sei como, mas deram um jeitinho e me deram um contrato de aluguel desse apartamento, que foi uma coisa fantástica. E no dia que nós mudamos para esse apartamento, nós não tínhamos dinheiro para comprar nada. Nós não tínhamos quase imóveis, a gente vivia assim, na casa de um de outro. E nós não tínhamos dinheiro nem para comer. Mas foi em setembro. Setembro tem o dia 27 de setembro, que é São Cosme e São Damião, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo também tem um pouco, mas no Rio de Janeiro é uma coisa incrível. São Cosme, né? Todo mundo distribui doce. Então, quando a gente mudou para o apartamento, nós tínhamos carregado sacolas de doces das festas de Cosme e Damião. Nós passamos uns 3 dias comendo do doce, que nós não tínhamos dinheiro. Porque somente na segunda-feira eu iria lá na noite. À noite tinha uma cooperativa. E naquela ocasião, mesmo trabalhando, quer dizer, não, nessa ocasião eu já comprava as coisas na cooperativa, para descontar, né? Mas antes disso, muitas vezes eles deram para a gente, eles se cotizavam e faziam uma comprinha na cooperativa para nós. Então, na segunda-feira, eu iria na noite para fazer uma comprinha na cooperativa, mas o fim de semana nós comemos só doce. Foi formidável. Então, nessa ocasião, eu já estava trabalhando na noite, que foram 2 anos, e estudando secretariado na Associação Cristã de Moços. E em 1951, me chamaram para ser secretária do chefe de vendas da Copacabana, uma companhia de discos, que estava, de uma certa forma, começando. Essa companhia era nacional e ela começou de uma forma interessante. Ela começou de uma campanha política. Um dos donos dela era amigo de um fulano que foi prefeito do Rio de Janeiro, que eu não me lembro o nome agora, e havia uma campanha política. Então o fulano, eles importaram, que não se fazia no Brasil, eles importaram 2.000 acetatos. Acetato é o disco virgem, o disco que se grava com a agulha fazendo linhas, não é o disco fabricado. Então eles compraram 2.000 acetatos para a campanha política.
E houve qualquer problema, chegou atrasado, não sei o que foi, passou a campanha, e aqueles 2.000 acetatos, não sabiam o que fazer com eles. Aí eles fizeram um estúdiozinho. Alguém vivia metido em música. Fizeram um estúdiozinho e resolveram, a partir daqueles acetatos, criar uma gravadora mesmo. E ela começou com 2 nomes, Copacabana e Star. Aí eles tinham o nome Copacabana, foi isso mais tarde, né? Para colocar o paradoxo deles. O nome Copacabana era para colocar gravações internacionais. E o nome Star era o nome dos artistas nacionais. Mas então, quando eu fui chamada para lá, eu fui assim, com um certo receio. Eu me considerava, apesar de pobre, com muito pouco dinheiro, mas eu me considerava altamente protegida na noite. Então, eu estava trabalhando ali. Quer dizer, ali eu vivi ali desde os 10 anos. Eu sentia ali que eu estava protegida. Eu tinha emprego, ali tinha cooperativa, tinha um médico. Se eu tinha qualquer coisa, tinha um departamento médico. E o medo de enfrentar outra coisa era grande. Então, quando me chamaram para a Copacabana, eu consegui que à noite me liberasse como licença. Porque eu digo, se não der certo, eu volto, eu estou aqui, que aqui é o meu mundo. Mas acontece que deu certo, que eu fiquei 38 anos nessa companhia. Eu assisti a subida, o progresso da companhia e assisti depois a sua decadência e praticamente extinção, que me deixaram muito triste, né? Mas eu comecei ali, eles já tinham um estúdio e um andar num prédio onde tinha salas e tal. Então começamos ali. Eu era secretária do chefe de vendas, mas eu sempre tive uma curiosidade de começar a me expandir em outras coisas e ir aprendendo. Então era um mundo novo, um mundo de gravação. O estúdio era no mesmo andar. Então eu dava sempre o jeitinho, quando tinha gravação, de assistir. Naquela época, gravava-se em acetato. Não existia fita. Ou talvez não existisse no Brasil. Pode ser que a fita já existisse no exterior, mas no Brasil não existia fita. Então se gravava em acetato. Tudo era gravado em acetato. Importava os acetatos, tinha uma máquina grande, botava o acetato ali, o artista ia para o estúdio, junto com música, era feito tudo junto, não havia toda essa tecnologia de hoje, de gravar separado, tudo isso, depois mixar e tal, não havia nada disso. Era gravado junto direto, e a agulha ia girando no acetato, e ali gravando a música. Quando errava, parava, perdia o acetato. Dependendo se errava no começo, ele às vezes servia para gravar mais para frente. Até uma vez eu consegui pegar um acetato desses velhos, a gente foi para o estúdio, cantei e gravei. Foi muito engraçado. Mas esse trabalho no acetato, quando ele ficava bom, perfeitinho, aí tinham que fazer aquilo com uma medida certinha para ir para a fábrica, para daí ir fabricar o disco. E eles já tinham montado uma fabriquinha de disco. Quando eu entrei, porque essa história desses acetatos do começo da indústria deles foi em 48, eu entrei em 51. Aí eles já tinham feito uma fabriquinha no Rio de Janeiro, pequenininha, em Jacarepaguá. Então eu comecei assim. Tirei licença da noite e disse, bom, eu fico aqui até onde der. No final do ano, eu não sabia disso, fui saber depois, quase que eu fui mandada embora. Porque o meu chefe, que tinha me levado para lá, entrou em desacordo com a firma, eles descobriram umas coisas dele e tal. E como eu trabalhava com ele, achavam que ela também vai. Mas alguém falou para o presidente, não manda não, porque quem faz tudo lá é ela. Ele nunca fez nada e tal. Então, eu não sabia disso.
São coisas que a gente vai saber depois. Eu sei que o presidente da companhia me chama na sala, eu fui quase assim, com medo. Ele me chamou para fazer uma espécie de teste, para saber realmente se eu conhecia o trabalho, né? O nosso trabalho era vendas. E a partir daí eu fiquei. Depois disso, eu fui chamada para outras companhias, inclusive a Odeon. A Odeon era uma companhia importante, matriz da Inglaterra, onde gravavam os artistas mais famosos na época. Eu fui chamada para ir para lá. Mas eu sempre fui muito apegada ao lugar onde eu estava. Nunca tive espírito de aventura, de sair em campo. Não, vamos para lá, vamos ver se lá é melhor. Não dava para mim aquilo, não. Ali onde eu estava bom. E fui continuando lá. Umas 2 vezes fui chamada para o Odeon, outras vezes para a RCA. Mas fui indo. Quando eu estava com 9 anos na firma, por aí, por volta de 9 anos, eles resolveram, tinham mudado a direção da firma. Quem tinha comprado a companhia eram os irmãos Vitali, famosos editores de música de São Paulo. Eles editavam música escrita, né? E eles compraram a companhia porque eles queriam ter disco também. Ter a música, eles já tinham uma gráfica. Eles tinham uma bela gráfica aqui em São Paulo. E então eles compraram a companhia, mas resolveram trazê-la para São Paulo. E, lógico, eu com 27 anos, parece. 27 anos no Rio de Janeiro e me chamam para vir para São Paulo? De jeito nenhum. Eu falei que não viria, não. Digo, eu vou lá, eu passo 2, 3 meses, eu ensino o que vocês quiserem, para quem vocês quiserem, mas eu volto. Mas eu falei isso, mas com um pouco de receio, porque eu tinha 9 anos de firma, eu estava perto da estabilidade. Então havia aquela dúvida, se eles poderiam me mandar embora ou não, se eu seria obrigada ou não a ficar e tal. Aí vim para cá, passei um ano assim, naquela coisa de, bom, eu vou, mas eles me pagavam as despesas extras aqui e me pagavam a viagem para ir para o Rio toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira eu ia para o Rio, voltava no domingo, continuava o trabalho e tal. No fim de um ano, um dos diretores, que é com quem eu tinha mais afinidade, um dos irmãos Vitali, um dia ele me chamou e disse, olha, vamos conversar, agora é comigo e vamos entrar num programa. Você vai ficar aqui, vamos acertar o ordenado e tal, vamos mudar o esquema. Aí eu acabei ficando, ele me dobrou o ordenado para ficar aqui e continuava me dando uma viagem ao Rio uma vez por mês. Eu digo, tá bom. E também nessa época eu já estava gostando de São Paulo. Também tem isso. Apesar de eu não esquecer o Rio, eu sempre dizia, quando eu me aposentar eu volto para o Rio e tal. E me aposentei e não voltei. Porque aí também eu já tinha uma filha estudando aqui. Já sabia que em São Paulo se vivia melhor, se comia melhor, era melhor para estudar, tudo isso. Então eu fui ficando. Em São Paulo a família foi vindo, porque era aquela coisa, como eu tinha dito no começo, era eu que sustentava todo mundo, a família era, o chefe da casa era eu. A família foi vindo, menos um irmão que não quis vir, ficou no Rio. E eu continuei, aí a firma foi crescendo, mas foi crescendo bastante, porque montou uma fábrica em São Paulo. E nessa ocasião aconteceu uma coisa interessante. Eu estava grávida, ia ter uma filha, ia ter um filho, uma filha, a filha é que veio. Ia ter um filho e eu precisava parar para ter esse filho, porque eu não tirava férias na firma. Eu tirava, assim, feriadinhos. Eu só uma vez na vida eu cheguei a tirar uma férias inteira.
Vivia assim, com semaninha, feriadinho e tal. Mas eu tinha que parar. Para ter um filho, eu não podia deixar de parar. Então, eu parei uns 3 meses. Foi muito interessante. São coisas que acontecem na vida da gente. Nessa ocasião, tinha uma pessoa trabalhando lá que conseguiu colocar na cabeça do dono que eu não estava fazendo falta. Então, quando eles fizeram a fábrica, quem estava montando a fábrica, que era uma pessoa contratada por eles, uma pessoa que conhecia muito da fabricação de discos, ele ficava Rio, São Paulo, então ele vivia pedindo ao dono da firma que me desse para eu ficar tomando conta da fábrica, da parte administrativa, né? E o outro dizia que não, peça-me tudo, mas Josefa não. Depois que eu parei 3 meses para ter filho, ele acabou entrando na conversa do outro, achando que eu não estava fazendo falta para ele. Então me deu para a fábrica. Foi uma coisa muito boa para mim. É muito boa mesmo. Porque ele me chamou e disse, olha, nós estamos perto a fábrica está quase pronta. Quer dizer, isso eu sabia que estava fazendo a fábrica, mas eu trabalhava com vendas, né? Ele disse, a fábrica está quase pronta, e nós precisamos de alguém para lá, e precisamos que a senhora vá, e tá. Eu digo, tá bom. E fui. Uma coisa nova para mim. Tomar conta da produção da fábrica. Porque eu trabalhava com música, com disco, mas com vendas, vendendo. Viajava e tudo mais, mas eu trabalhava vendendo para as lojas. Então era um desafio novo, mas uma coisa assim, não um desafio de um novo emprego, um desafio de um aprendizado diferente que eu ia achar fantástico. E realmente foi muito bom. Foi muito bom em todos os sentidos, para mim. Primeiro, porque me deu a oportunidade de ter um horário compatível com a criação da minha filha. Porque na fábrica eu começava muito cedo, mas em compensação tinha hora de sair. Porque a fábrica realmente encerrava. Era de 7 às 5h30. 5h30 eu saía, às 6 horas eu estava em casa. Não tinha nenhum problema de continuar. Não havia por que continuar. Isso na época, claro. Porque depois, com o tempo, a fábrica chegou ao ponto de trabalhar com 3 turnos. Quando ela trabalhou com 3 turnos, eu tinha pessoas, funcionários meus, trabalhando no meio da noite. Mas, mesmo assim, eu dirigia a produção dos 3 turnos. Então, eu chegava muito cedo lá e, às vezes, demorava um pouco a sair, porque eu sempre pegava pelo menos 2 turnos trabalhando, às vezes eu pegava o outro. Josefa, como é que era a fabricação de discos? A senhora falou de 78 rotações. Como é que foi a mudança de um disco de 78 rotações para essa fase? Como é que funcionava a fábrica? As prensas que faziam 78, elas funcionavam no mesmo esquema chamado prensa, né? De prensar a massa. Mas era um tipo de massa diferente. Era uma massa feita com ardósia e com uma outra coisa, que até já esqueci o nome, porque o 78... Mas quando eu fui realmente para a fábrica, que foi em 67, já não se fazia mais 78. Nos anos 60 já tinha terminado, né? O 78. Nós já estávamos fazendo apenas long play. Nós começamos a fazer long play em 53, por aí. Primeiro era o long play de 10 polegadas. E era uma massa diferente, porque ela era chamado vinil. Mas tem o seu nome certo, que era acetato de polivinila, que é um vinil diferente, não é? Porque existe o vinil que fazem bonecas e tal, mas existe o vinil que faz cano. Ele é parente daquele que faz disco, mas o que faz disco tem que ser um especial, sabe? Tem que ser aquele tipo.
E além do vinil, ele tem... E o vinil é branco, né? Ele não é preto. Ele é branco. Ele sai uma coisa meio suja. O preto, quem dá, é um componente preto. Que depois, inclusive, se fazia o descolorido. O descolorido é que naquele componente, em vez de preto, era colorido, vermelho, azul, amarelo, essa coisa. Mas a base do disco era esse chamado acetato de polivinila, que era um pó branco. Esse pó era trabalhado em calandras, assim, que nem massa de bolo. Porque depois que ele se misturava, ali ele formava aquela... igualzinho mesmo, preto, mas como se fosse uma massa de bolo. Mas só uma massa assim, com uma elasticidade interessante, porque esfriou, ela endurecia, esquentava, ela amolecia. Então ela era trabalhada ali naquelas calandras, e dali eles faziam tabletinhos. Eles faziam tabletinhos assim de 10 centímetros. Cada tabletinho daquele era o suficiente para dar um LP. Quer dizer, já de 12 polegadas, porque o 10 polegadas durou muito pouco tempo também. Aliás, não sei porquê. Achei uma bobagem, sempre achei uma bobagem terem passado do 10 polegadas para o 12 polegadas, um disco maior. O compacto simples que a senhora fala, né? Não, o compacto simples era 7 polegadas. Ah, sim. Aquele pequenininho... Os compactos simples, né? Que depois saiu na década de 60. Ele substituiu o 78. Substituiu o 78. Ele durou alguns anos e depois de um certo tempo ele acabou perdendo completamente o mercado. Então nós tínhamos as linhas na época. Era o compacto simples com envelope comum. Um envelope padrão, chamava-se padrão. Fazia-se o compacto duplo, quer dizer, no mesmo espaço, 4 músicas. Depois chegou-se a fazer ele com 6 músicas também. Porque a tecnologia foi melhorando, foi avançando, porque quando se fazia muita gravação, as linhas ficavam muito juntas e não dava certo. Mas às vezes, depois, com o tempo, a tecnologia foi melhorando, tanto é que houve uma época em que não se conseguia colocar uma peça clássica num disco só. Geralmente era álbum de 2 discos, mesmo long play, porque a peça não cabia. Com o tempo, com a tecnologia avançando, chegou-se a conseguir colocar num lado só 32, 33 minutos, porque antes não passava de 15. 14, 15 minutos. Se passasse disso, já às vezes havia o perigo da agulha pular, porque juntava alguma linha. Então a agulha chegava ali e ela não conseguia. Então tinha muito aquela coisa de disco pulando, né? Aquilo que o CD não tem hoje, mas o long play na época tinha muito. Os famosos defeitos, era chiado, o CD não tem. O disco pulava, ficava às vezes a agulha no mesmo lugar, ela não saía do lugar. Então, isso tudo era defeito de reprodução da máquina que fazia o original. Então, conta pra gente como é que eram as etapas de fabricação do disco. Desde o começo. Então, é o seguinte, houve uma época em que se gravava no acetato. Tá? Esse acetato, depois ele ia receber banhos galvânicos. Primeiro era de cobre. Então fazia umas matrizes grossas, pesadas, porque o banho era de cobre. A frente dela, ela ficava assim meio espelhada, mas o fundo era bem vermelho mesmo. Depois foi avançando e entraram para a tecnologia do níquel. Então passou a se utilizar o níquel para conseguir sair do acetato original até ter a matriz para ir para a prensa. Ali entrava 3 fases de trabalho galvânico, né, para tirar do acetato, passar
para uma madre, porque essa madre ficava arquivada depois para dar quantas matrizes fossem necessárias para a reprodução, porque a matriz se danificava às vezes na produção. Ou se o disco era muito sucesso, às vezes precisava tirar muitas matrizes para colocar em várias prensas ao mesmo tempo. Nós chegamos a ter discos, se não me engano, nós chegamos a ter com Benito de Paula. O Benito de Paula chegou a ter época da gente colocar praticamente todas as máquinas fazendo o disco dele, né? Então, essa matriz, às vezes precisava ter bastante, dependendo do sucesso do disco. E tinha a madre, que era de onde se tirava a matriz naquele banho. Era desplacado, sabe? A madre entrava no banho, naquela substância ali, química. Ela ali entrava e dentro de uns saquinhos estava cheio de níquel em barra. E também se aproveitava material velho, ia no meio também, né? Um pouco de material velho. Sempre houve uma reciclagem, tanto da massa como do níquel. Ali, aquele líquido, né, eletrificado, ele ia dissolvendo o níquel das cestinhas e aquele níquel ia se aderindo a toda a superfície da madre. Depois que terminava um determinado tempo, né? E esse tempo, a tecnologia ia diminuindo cada vez mais. Primeiro eram 6 horas, depois passou para 3. Tudo isso foi evolução. Então, depois que estava pronto, aí era só soltar. Com uma ferramenta, soltava as beiradas. Então, aquilo saía. Aí saía um carbono, quer dizer, um lado positivo e um lado negativo. E o lado positivo é aquele que a gente pode tocar com a agulha. O lado positivo seria a madre. E o lado negativo seria a matriz, que ia para a prensa para dar disco. Uhum. Então ela era montada, a prensa era aberta, abria assim, montava o lado A e o lado B. Montava ali, prendia, né, na beirada, tinha um anel para prender a matriz, colocava o rótulo, colocava o tabletinho de massa. Então, quando ela fechava, ela esparramava a massa. E dentro dela tinha uns caninhos, uma tubulação que esquentava a massa rapidamente, para ela se espalhar e esfriava rapidamente. Tudo isso dentro de uma tecnologia, né? Esfriava rapidamente para o disco ficar pronto. Porque na hora dele tirar o disco dali, se ele já não estivesse endurecendo, ele ficava todo ondulado e não servia. Porque ele já saía um pouquinho mole. Ele tirava com cuidado, aí colocava num lugar, ali ele se acalmava, né? Aí tirava a rebarba, a sobra, com uma faquinha, estava pronto o disco. E interessante que as pessoas chegavam na fábrica fascinadas com aquele processo. Porque a maioria das pessoas, e não é pessoa que não estudou, não, chegava lá gente com universitários e tudo mais, a gente pensava que era feito um por um. As pessoas pensavam que se colocava um por um, né? Não imaginava esse processo. Era um processo muito interessante e que as pessoas adoravam, sabe? Nós recebíamos visitas, às vezes, não só os artistas iam lá, gostavam de ver e tal, a gente recebia muito estudante, recebia muito grupo de estudante, às vezes criança e tudo mais, mas a gente recebia juízes, desembargadores, que nós tínhamos um dos donos que vivia metido com essa coisa de leis, levavam desembargadores, as esposas lá, eles ficavam encantados com aquilo. É uma indústria assim que não sei se por efeito da música, ela tem uma coisa diferente de outras indústrias. Realmente ela é muito fascinante.
Então, isso foi a parte do disco em si, né? Mas depois nós tínhamos a necessidade de ter a parte gráfica por causa do rótulo, a capa. Porque tudo foi se aprimorando. A coisa foi se aprimorando, porque do começo de uma capa comum, que servia para todos os discos, com um buraco no meio, era assim que se fazia. Eu inventava um desenho lá qualquer, aí fazia aquele monte de capa com buraco no meio para se ler, né? Aos poucos, foi havendo aquela necessidade de mercado de oferecer um produto mais atraente. Então foi aí que começaram a criar a capa para cada disco. No começo, capa de uma cor. Bem no começo, de clichê. Começaram a trabalhar as capas com clichê, de uma cor só. O máximo que se fazia era passar uma cor de fundo. Então, uma era amarela, outra era vermelha, outra era azul, outra era verde, mas passava só uma cor de fundo. Às vezes o artista tinha uma foto, para questão de economia, né? Tinha-se um clichê, então um disco dele era com fundo azul, o outro era com fundo verde, mas com a mesma fotografia, com o mesmo clichê. Então houve a necessidade de entrar na parte gráfica, na fábrica de disco, né? Então foi se criando. Primeiro uma gráfica meio rudimentar, ainda com montagem de tipo, de pegar assim para fazer o rótulo. E aquela máquina de prelo, de passar para lá e para cá, depois a máquina de cortar o rótulo. Depois já se partiu para a gráfica de fazer capa. Então já era uma coisa mais avançada. Chegou-se a capa colorida. Aí já tinha que ser 4 cores. Só um ou outro disco assim muito assim de nível que não se esperava muito é que pegava uma cor. Ou então, depois houve também a parte artística. Porque até hoje a gente percebe isso. A artista que não trabalha com cores, ele trabalha com muito mais tecnologia, às vezes no preto e branco. Ou às vezes, ele cria uma porção de cores para chegar no preto. Um preto formado de várias cores, que é um preto mais artístico, né? Mas naquele tempo começou a entrar no colorido e tal. Depois, saiu-se do clichê, passou-se para o fotolito. José, o nosso tempo está encerrando. Tá chegando lá? Que a senhora fizesse assim, uma avaliação para a gente da sua trajetória profissional, da sua vida, e particularmente com essa nostalgia que hoje o disco de vinil já está virando uma raridade. Como é que a senhora avalia esse processo todo de ter trabalhado tantos anos numa coisa que hoje está virando nostalgia para a gente? Realmente, você parte para o lado de nostalgia. É sempre nostálgico a gente lembrar do trabalho da gente, mas é muito gratificante também, né? E depois, como eu falei, acompanhar todos esses passos, que foram muito lentos, para chegar até o dia de hoje, quando a coisa é mais rápida. Hoje é muito mais rápido. Eu não tenho conhecimento profundo de informática. Tem aquela coisa assim que a gente passa por... A informática, a gente percebe hoje o seguinte, que ela evolui tão rápido que se você não correr, você fica para trás, né? A sua máquina, você comprou hoje, amanhã ela já não é mais. Então, eu peguei uma época em que a coisa foi muito mais lenta. A existência do disco de 78, junto com a existência do long play, foi mais longa. Eles caminharam juntos durante mais tempo. Hoje já está sendo muito mais rápido. E entra em função da coisa da vitrola, né? E hoje em dia você chega e não está vendo mais ninguém comprar vitrola para o vinil. Não estão mais comprando. Então todo mundo está comprando o CD. O CD hoje, ele já tem a reprodução com vários preços e vários... Né? Ela atinge hoje camadas de nível de pouco poder aquisitivo
Eles já estão conseguindo comprar tanto o aparelho como o disco em si, que ele já entrou também no mesmo esquema que tinha o outro, que você encontra o preço lá em cima e encontra o preço lá embaixo. Hoje já o CD também oferece. Você sai por aí e encontra, talvez não seja aquele que você está procurando, mas você encontra CD muito barato hoje. Então eu acho que ele vai engolir com muita rapidez o disco de vinil. Eu te agradeço a sua atenção de estar participando aqui com a gente do projeto. A senhora querendo concluir com mais alguma observação? Não, a observação que eu faço é assim, só que acho que o progresso é muito importante e de maneira nenhuma, é apenas, como a palavra disse, um pouco de nostalgia de ver que a gente não tem mais aquele mundo de profissionais que nós tínhamos, né? Porque a fabricação do CD, que aliás eu não conheço, não posso nem dispor dele, eu não peguei, não tenho a menor ideia de como se fabrica. Um dia eu ainda vou procurar, né? Eu ainda tenho muitos amigos que continuaram no meio do disco, um dia eu ainda vou conseguir ver, mas acho difícil, porque é muito diferente, é uma tecnologia avançadíssima e os profissionais são totalmente diferentes daqueles com quem eu convivi, com grande satisfação. Ok, muito obrigado então. Tá.